Bom, pessoal, estamos aqui, o pessoal está me ouvindo? Estão me vendo e ouvindo? Beleza, acho que hoje vai, né? Depois daquela semana retrasada que nós não conseguimos, né? Deu muito problema, instabilidade, acho que hoje vai. Esses slides que eu preparei aqui, eu vou disponibilizar lá no Ava, no sistema de vocês, e vou deixar lá a partir dessa semana, né? Eu ia deixar antes, mas como não tinha passado, então eu resolvi segurar por enquanto e passar só depois para vocês, né? Então, boa tarde a todos aí, o pessoal está entrando aos poucos, estamos aí com 27 usuários conectados, então bem-vindos aí a essa aula de hoje à tarde, que vai ser, pretendo ser bem didático, né, bem claro em alguns pontos, a maioria dos pontos vocês já conhecem, da aula de hoje especificamente, porque aí a semana que vem a gente faz um aprofundamento em uma outra área que vocês conhecem de repente um pouco menos, né, porque hoje a gente vai simplesmente postar e direcionar a nossa discussão baseado no nosso sistema solar, né? Então, aí a partir da semana que vem, a gente, de repente, pensa uma outra possibilidade, que na verdade já está preparada a aula, né? De entender um pouco o que há além do nosso sistema solar. Então, para a aula que vem, a gente pensa aí para falar um pouquinho de galáxia, formação de galáxia, estrelas e exoplanetas, né? Que são os planetas que estão fora do nosso sistema solar. E hoje, e a gente começa na próxima aula falando dos outros planetas, né? Então hoje a gente fala especificamente aí sobre 3 deles, que não, na verdade é só um planeta, né? O nosso, e os outros 2 aí, a Lua e o Sol, embora, né, no Egito, na Grécia, os babilônios, todos eles achavam que o Sol e a Lua eram planetas, né? Mas é interessante como que a perspectiva muda, né? Inclusive o nosso querido Plutão, né, que na verdade foi um planeta um dia, né, mas aí o pessoal mudou a estratégia e resolveram mudar de nome. Enfim, só uma pergunta, alguém conseguiu assistir aí o Cosmos? Assistiu, gostou? Eu estava relembrando aí, porque o Cosmos, normalmente eu assisti em casa à noite, antes de dormir. Como eu falei, não é obrigado, né? Mas quem puder assistir, acho que é bem legal. Eu assisti em casa antes de dormir, assisti o primeiro capítulo, acho que são 40 minutos, 45 minutos. E o segundo capítulo, desligava a luz, penumbra, aí obviamente dormia, né? Então eu sempre parava no meio e voltava no dia seguinte para assistir. Isso, Carl Sagan. É muito bom, muito interessante. Então, quem não assistiu aí, como sugestão para aprofundamento nos seus conhecimentos sobre astronomia em geral, vale muito a pena assistir, que é uma série maravilhosa. Muito bom. Bom, então vamos hoje passando aqui por todos os pontos. Tem muito slide, mas muitos deles são slides apenas de imagens, né, que a gente vai discutindo, e é mais para mostrar um pouquinho do que é a proposta. Vale lembrar que nesse curso de astronomia, nessa introdução à astronomia, nós prevemos aí uma série de conceitos básicos, né, de entendimento da astronomia. Eu, antes de entrar na universidade como professor efetivo, concursado, eu dei aula em ensino médio por 10 anos. E todos os anos eu trabalhava justamente com conteúdos de astronomia. Então eu sei da importância e eu sei que é necessário que vocês tenham conhecimento básico de astronomia. Diferentemente daquele conhecimento mais técnico, mais profundo, mais voltado para a física, mais voltado para os conhecimentos de
massa, de distâncias gravitacionais, enfim. Esse conhecimento, muito mais técnico, eu acho que ele não é inicialmente o nosso objetivo, tá? Uma vez que o nosso objetivo é muito mais voltado para o conhecimento, não digo popular ou do senso comum, mas um conhecimento que possa abranger e possa facilitar a compreensão dos alunos. Principalmente ensino fundamental, ensino médio, é uma coisa que é fácil de você trabalhar no sentido do empírico, da prática, né? É só pegar uma noite estrelada e conseguir ir lá fora e assistir várias possibilidades, né, que esse universo nos dá. Enfim, essa possibilidade que a gente vê e chama hoje aí de universo material, eu tinha começado a falar no primeiro dia lá que deu muito problema, eu tinha começado a falar que é uma possibilidade que nós estamos acostumados a ver, né? Esse universo material é um universo muito mais palpável e que nós temos a percepção. Essa percepção, ela pode ser variada. Ela pode ser uma percepção voltada com outras dimensões, outras possibilidades. Às vezes a gente acha que isso é algo impossível, algo imensurável, mas não. Você trabalhar e pensar a possibilidade de um universo multidimensional não é nada impossível. E justamente o contrário. É algo bem real no sentido que eu havia falado. Tem vários apps legais, vários... que dá para baixar no celular mesmo, para colocar para ver as estrelas, né, ver o céu. A gente vai ver um pouquinho disso daqui. Hoje não é... O som está cortando todo mundo aí, não? Bom, aqui eu estou com o microfone mais... Deixa eu até puxar mais perto de mim aqui, ó. Bom, deixei o microfone mais próximo aqui. Bom, então a ideia de um universo paralelo é possível e é uma possibilidade real que hoje se trabalha muito, principalmente na física quântica. Mas, como eu disse, não é objetivo específico nós trabalharmos isso através da utilização da física quântica. É porque isso é uma coisa de... Só se você for fazer uma especialização, se você for fazer um curso técnico, se você quiser se especializar na área, aí é outra história. Mas a proposta de um ensino, de um conhecimento básico de astronomia, até que a disciplina chama Introdução, né, à astronomia, ela te dá possibilidades de ter um conhecimento prévio apenas aquilo que não digo superficial, né, mas é um conhecimento inicial. Inicial, acho que é a palavra certa. Enfim, então, para dar conta, ou tentar dar conta de 135 slides, não sei se aparece aí para vocês a quantidade, nós vamos passando aqui um pouquinho. 135 slides é um pouquinho, né? Então, vamos passar um pouquinho e basear a nossa discussão hoje sobre o sistema solar. Mas, como eu disse, vários deles são apenas imagens, né? Tá aí nosso querido planeta Terra, que é o terceiro planeta mais próximo do Sol. A gente vai ver aí a escala. Ah, professor, mas é importante a gente saber disso, é importante a gente saber e decorar algumas coisas? Olha, enquanto o decoreba não for um decoreba, ou decorar por decorar, tem coisas que é interessante a gente saber sim, né? Embora não seja palpável, a gente conhecer um pouco, principalmente do que está ao nosso redor, do nosso sistema solar, é interessante. Então, alguns conceitos, alguns nomes e alguma ordem, é interessante que nós saibamos de cor, tá? Mas, assim, não se preocupem, porque a partir do momento que vocês possam trabalhar esse conteúdo junto aos seus alunos, vocês vão poder ter acesso à internet, vocês vão poder ter acesso aos livros didáticos que demonstram isso. Então, o decorar é para vocês mesmos, tá? Se vocês não quiserem decorar, não tem problema, certo?
inclusive na prova, assim, né, vamos, calma lá, não vamos fazer perguntas assim, tão específicas, então tem coisa mais que precisam pensar um pouquinho, mas a maioria das coisas são coisas mais tranquilas que vocês fazer aí com o conhecimento prévio que vocês estão tendo, tá? Então, a Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol e mais denso, o mais denso e o quinto maior dos 8 planetas do Sistema Solar. Hoje nós temos 8 planetas, né? Vamos lá. Vamos indo por partes, como diria o Jack, né? Até hoje, no nosso Sistema Solar, a Terra é o único planeta que possui condições para o desenvolvimento da vida. Marquem isso. Lembra que tinha uma perguntinha lá que no fórum, criacionismo versus criacionismo e a compreensão do universo através do empiricismo, da ciência. É uma discussão que remete muito cuidado, muita cautela, certo? Bom, a partir daí, nós temos diversas teorias, cada uma com a sua verdade. E aí tem gente que fala, qual é a verdade? Né? Aí eu pergunto mais ainda, o que é verdade? Para quem que é essa verdade? A verdade é que existem várias teorias que podem ser consideradas reais, mas que empiricamente não existe nenhuma comprovação científica que fala assim, é isso que é verdade. Não existe. Existem propostas, tá? Existem ideias. Não dá para cravar nada especificamente ainda. Principalmente baseado no que eu estou falando para vocês. Eu percebi agora que às vezes eu fico olhando para cima, que acima da câmera aqui tem a televisão, aí eu fico me vendo na televisão, por isso que eu às vezes estou olhando mais para cima do que para vocês aqui. Bom, dessa forma, eu coloquei aqui só algumas imagens para a gente ver o mirabolante. Lembra que eu falei para vocês no nosso último encontro que ainda não estava dando, não sei se deu para ouvir para todo mundo, na questão da unidade astronômica, que é uma das medidas espaciais. Essa unidade astronômica, então tá lá, vamos lá. Então, a unidade de conhecimento de medidas escalares, ou seja, de escalas de tamanho para o universo, para o sistema solar é uma, para o universo é outra. Então nós usamos para o sistema solar a unidade astronômica, que a gente vai falar já já, certo? Para a galáxia, para o universo, são outras medidas escalares, porque é impossível a gente fazer uma medida, por exemplo, de unidade espacial, de unidade astronômica, desculpa, para o universo, né? Isso só é possível para o nosso sistema solar. Então está lá o planeta Terra, comparado com a nossa Lua. Então vocês estão vendo aí, está todo mundo vendo, está tudo certo? A nossa Lua comparado com o planeta Terra, já vou mostrar o tamanho de cada uma delas. Legal? Então tá lá. Às vezes a gente não tem a noção de tamanho, né? Porque a gente está vendo a nossa Lua lá, só que a gente não está se vendo. É como se você olhasse uma outra pessoa através dos seus olhos. Você não consegue ter a comparação ou a percepção. Então, você está olhando o outro. Tá? Então, nossa Terra comparada com a Lua. Isso para os alunos é fantástico. É fantástico porque aí eles começam a ter a noção, né? Eles começam a ter a percepção. Porque a percepção que é difícil muitas vezes, né? Então, nossa Terra comparada com o Mercúrio. A gente vai comparar isso em termos maiores. Mercúrio e Lua. Agora a gente insere Marte também. Então, lá, Terra comparado com Mercúrio, Marte, Lua. Percebam aí que Marte é um pouquinho maior do que Mercúrio, né? E é mais ou menos aí um pouco mais de 1/4 do planeta Terra, Marte, né? Aí a gente coloca Vênus, o planeta vermelho, está lá. Vênus, já percebam que é praticamente o tamanho da Terra. Então, dá para ter uma percepção bem interessante. Agora,
a gente coloca os dois planetas mais externos do sistema solar, Urano e Netuno, que tem praticamente o mesmo tamanho, e olha só a comparação com a Terra. Olha a diferença com o nosso planeta Terra. Então a gente acha que a Terra é uma coisa gigantesca. Na verdade, como diriam, acho que já... Não sei se tem aquele meu... Já apareceu o meu segundo vídeo, né, que eu gravei. Não sei se é nesse vídeo que eu falo do... acho que é no primeiro vídeo do que o Carl Sagan fala, né? Nós somos um pálido ponto azul na imensidão do universo. Né? Ou seja, o que representa de tamanho ou de capacidade de se demonstrar no universo o nosso planeta? Dentro do sistema solar nós já somos pequenos. Vamos lá. Saturno. Olha só o tamanho que é a Terra com relação a Saturno. Já é uma coisa praticamente, nossa, não dá nem para falar o tamanho, né? Um 16º, muito menor que isso. Muito menor. E, por último, Júpiter, que é o planeta maior do sistema solar, comparado com os outros planetas. Então nós temos aí a comparação de Júpiter com os outros planetas. E agora a gente vai acrescentar mais um elemento, que é ele, é o Sol. Cadê a Terra ali, gente? Cadê a Terra? E essa é a proporção real. Essa é a proporção real. Tá? Só as labaredas de fogo, estão vendo aquelas labaredas de fogo ali que saem ao redor do Sol? Só elas são muito maiores do que o nosso planeta. Então, uma labareda de fogo dessa aí sapecaria o nosso planeta rapidinho. Só que eu vou mandar, esses slides vão estar na plataforma de vocês a partir de segunda-feira, tá bom? Segunda-feira eu envio lá para a plataforma, o pessoal vai colocar os slides. Fechado? Só lembrando que todos esses slides eu garimpei na internet. Tá? Foi garimpo na internet. Eu fui montando aí, fui garimpando e pegando imagens na internet e fui colocando. De repente tem até imagem aí que possa ter direitos autorais, eu não sei. Eu simplesmente coloquei lá no Google e fui colocando e fui montando a aula baseado nas imagens que eu fui pegando na internet. Mas aí tá prontinha, já fica fácil para vocês, tá? Então, nosso planeta perto do Sol é menos do que uma tempestade solar, é um cisco, né? Também a mesma proporção, né? A Terra nem dá para ver direito, olha lá, é um Júpiter, que já é grande pra caramba, perto do Sol não é nada. E olha que esse Sol nosso é um Sol de quinta grandeza, vai até 12 grandezas. Imagina os sóis maiores, né? Depois a gente já fala do Sol um pouquinho também. Ou seja, nós somos praticamente nada. Praticamente nada. Se vocês... Estou vendo que está bastante gente falando que está travando um pouquinho. Se for travando mais, aí vocês vão falando que eu vou repetir. Tá? Sobre o surgimento de estrelas, eu vou falar na semana que vem. Tá? Sobre a galáxia, sobre o surgimento de estrelas, de uma forma bem didática. Eu vou tentar simplificar a compreensão disso. Ok? Vamos lá, vamos para o próximo. Comparação também, ó. O Sol é tão grande que nem dá para colocar na escala, né, dessa imagem aí. Então tá lá o Sol, e a Terrinha é o terceiro planetinha ali, da esquerda para a direita. Só lembrando que essa proporção de escala horizontal não está correta, tá? Em distâncias não está correta. Somente de tamanho, nesse caso desse slide. Ok? Normalmente o pessoal faz o solzinho, né? Aquele solzinho com a carinha assim. Pô, olha o tamanho do Sol. Então, essa comparação é muito interessante para vocês passarem aos alunos. Porque dá uma noção, né? Porque normalmente a gente fala e não tem noção de tamanho. E aqui a gente tem uma noção de tamanho extraordinária. Uma coisa assim que você fala, nossa, realmente é uma coisa de outro mundo, é uma coisa que... Enfim. Composição do Sol a gente vai falar hoje também. Aí a pergunta. Nós falamos de todos os planetas, né? Falamos de... Vamos voltar aqui. Rapidinho. Tá lá. Mercúrio, primeiro planeta, depois Marte, depois a Terra, depois Vênus, depois Saturno, Júpiter, Urano e Netuno.
tá? Por ordem. São os 8 planetas do Sistema Solar. Porém, vamos voltar lá. E Plutão? Até então, né, até 2006, Plutão era planeta. Mas por que cargas d'água Plutão não é mais um planeta? Né? Não sei se vocês já se perguntaram isso. Bom, as explicações aí. Os 3 itens. Na verdade, os planetas são uma forma de classificação. Né? Quem fala que uma coisa é um planeta ou não? Quem traz essas denominações é a União Astronômica Internacional. Então, essa União Astronômica Internacional, em 2006, eles fizeram uma classificação, né? E a classificação era a seguinte: para ser um planeta, ele tem que orbitar uma estrela. Por exemplo, um planeta tem que orbitar um Sol, que é o nosso caso, dentro do Sistema Solar. Tem que ter uma massa suficiente para que ele seja esférico, para que ele seja, vamos dizer assim, a grosso modo, tá? Quase redondo, ou com os polos achatados. Então, um planeta, ele tem que ter uma massa suficiente para ser esférico. E, por fim, ele tem que ter uma órbita. Porque vocês sabem que os planetas, eles orbitam em torno do Sol, só que não é uma órbita circular. É uma órbita elíptica. E essa órbita em torno do Sol, ele tem que ter massa suficiente para gerar um campo gravitacional que só ele faça essa órbita, sem mais ninguém por perto. Entenderam? Bom, o item 3 é o X da questão, tá? O item 3 é o X da questão, porque Plutão não é considerado mais um planeta. Os outros 2, eles se enquadram. Ou seja, Plutão é redondo. Não estou falando redondo, tá? Mas você sabe que não é redondo, é achatado nos polos, mas ele tem um formato ovalado. Ele tem massa suficiente para girar e orbitar em torno do Sol. Mas o terceiro item, que é a questão. Vamos ver o porquê. Olha lá, em 2003, na Califórnia, os astrônomos acharam alguns outros corpos celestes orbitando perto de Plutão. Mas por que só em 2003? Porque nós não tínhamos tecnologia suficiente para estar detectando esses outros elementos. Tá? Então, achou-se um corpo chamado Eris, bem próximo da órbita de Plutão, bem próximo. Estão vendo lá em vermelho aí, está o Eris. Olha a órbita do Eris, é bem maluca, né? Bem assim, nada a ver. E aí o pessoal começou a ver, bom, Plutão está dentro da órbita de Eris. E dessa forma, isso foi em 2003. Em 2006, os caras fizeram uma reunião e falaram assim, bom, eu acho que Plutão está enquadrado em um outro segmento. Já que Plutão, ele, apesar de ter a órbita elíptica, apesar de ele ser ovalado, e apesar de ele ter massa gravitacional suficiente para orbitar em torno do Sol, ele não tem a sua órbita limpa. Por quê? É só olhar essa imagem aqui. Olha lá. Vou até deixar com calma essa imagem. O que vocês estão vendo aqui? Está o nosso Sol, né, na esquerda. Depois a ordem dos planetas. Mercúrio, Vênus, nossa Terra. Está em espanhol, mas tranquilo, né? Depois Marte. Entre Marte e Júpiter, nós temos um cinturão de asteroides. Cinturão de asteroides. Viram aí que legal, né? Acho que poucos sabiam que esse cinturão de asteroides existiam. Há uma teoria que já foram coletados restos desses cinturões de asteroides, que ele era de um planeta que ou se formou, né, ou ele se extinguiu. Então são restos de asteroides. Esse resto de asteroides era um planeta que se formou, através desse cinturão de asteroides. Tá? Então, imagina, o planeta ou explodiu ou ele está ainda em processo de formação. A teoria maior é que ele acabou, se extinguiu. Né? Então, ele acabou formando esse cinturão de asteroides ao redor, orbitando como se fosse um planeta normal ao redor do Sol. Aí depois vem Júpiter, Saturno, Urano, que também tem
um anelzinho, né? Saturno tem um anel bem maior. Netuno, e lá fora, lá longe, tá lá, Plutão. Lado direito. E junto com Plutão, vocês estão vendo vários pequenos planetas ali, ó. Né? Planetas não, desculpa. Elementos ou restos de cometas, enfim. Tá lá. Hidra, Max, Carnoda, Haumea, Eris, Makemake. Esse cinturão de asteroides tem uma teoria mais ou menos igual à teoria do cinturão de asteroides que está entre Marte e Júpiter. Só que ele está no limite do sistema solar. Então, o que dá o limite para o sistema solar hoje é o cinturão de Kuiper. Então, esse nome é interessante vocês lembrarem. Por quê? Vamos dizer que é a fronteira do sistema solar. Cinturão de Kuiper. Ou seja, é uma quantidade gigantesca de asteroides que está ao redor do sistema solar. E Plutão está ali no meio. Então, junto com Plutão, há dentro da sua órbita essa quantidade gigantesca de asteroides. Então, Plutão não consegue, entre aspas, limpar, né, a sua órbita. Ele orbita junto com cinturões de asteroides. Esse foi o principal motivo da União Astronômica Internacional tirar o Plutão de um planeta. Transformaram em Plutão apenas em um planeta não. Né? Então tiraram o nome de planeta e colocaram o planeta não. Coitado, né? Ele foi encolhido. Dá a impressão que ele foi encolhido. Né? Então, planeta não, então Plutão virou isso. Não faz mais parte, nós não temos mais 9 planetas. Havia até uma discussão muito grande, né? Vamos colocar os outros planetinhas pequenos ali, os planetinhas anões, como planetas também? A pessoa falou, não, pode, né? Porque ele tem que seguir essas três regras para serem considerados planetas. Tá? E o próximo slide também vai falar um pouco sobre isso. Bem legal esse slide também, que dá a noção também. Esse slide está mostrando a unidade astronômica. Estão vendo ali, ó? Por exemplo, olha a Terra. Terra, UA. UA. Isso, Fabiano, mudou só a classificação. Mudou a classificação. Plutão continua lá, mesmo lugarzinho dele. Nós que inventamos uma classificação diferente para Plutão. Tá? Nós que eu digo. Tá tudo bem, deu um apito aqui no meu sistema. Plutão era... continua sendo planeta, mas ele era um planeta oficial, né? Para os humanos. Nós, humanos, fomos lá e classificamos. Plutão, você agora não é mais um planeta. Coitadinho do Plutão. Né? Bom, então, vamos ver esse slide. Tá, Terra, UA. Unidade astronômica. Como eu disse, dentro do sistema solar, as distâncias são medidas por unidades astronômicas. E lembre-se o que é uma unidade astronômica? É a distância média. Por que média? Porque a Terra gira em torno do Sol, não em uma circunferência perfeita, mas em uma elíptica. Né? Ela tem o afélio e o periélio. Ou seja, imagine... Não tem nenhum nada para dar de exemplo. Minha cabeça aqui, ó. Então, o afélio é a parte mais distante, ele gira lá, e o periélio seria a parte mais próxima do Sol. Certo? Então, para ficar fácil, né? Afélio, afastado. Está mais afastado dentro da órbita. Periélio, está mais perto do planeta. Tá? Então, afélio e periélio são as distâncias mínimas e máximas da órbita de um planeta em relação ao outro, ou a uma estrela. Por exemplo, a Lua tem afélio e periélio com relação à Terra, a Terra tem afélio e periélio com relação ao Sol, e assim por diante. Tá? Sempre que um planeta orbita em relação ao outro, ele tem afélio e periélio dentro de sua elíptica. Ficou claro? Tudo bem? E sempre lembrando, né? Qual que é a dicasinha para lembrar afélio e periélio? Afélio, afastado e periélio, perto. Ok? Então, uma unidade astronômica é a média de distância entre a Terra e o Sol.
é uma unidade astronômica. E dentro do nosso sistema solar, nós usamos a unidade astronômica para medir as distâncias. Então aqui vocês têm um pouco de noção das distâncias, né? E o que vale uma unidade astronômica? 150 milhões de quilômetros. Ou seja, a distância média entre Sol e Terra. Ou 8 minutos-luz. A distância que a luz do Sol, a distância da luz do Sol até a Terra demora 8 minutos. Na velocidade da luz. Então, o que aconteceu lá no Sol em 8 minutos, demoraria 8 minutos para chegar até aqui. Uma tempestade solar fortíssima que vai chegar até a Terra, 8 minutos. Ou seja, uma unidade astronômica. Ok? Não, unidade astronômica não tem nada a ver com anos-luz, tá? São coisas diferentes. Anos-luz são as distâncias que a gente vai medir distâncias fora do sistema solar. Tá? Então, 300 milhões de quilômetros. Depois a gente vai discutir isso, tá? Mas vamos pensar primeiro no sistema solar. Então, tudo no sistema solar é medido muito mais pela distância chamada unidade astronômica, que é a distância média entre Sol e Terra. Tá? Aí, como se calcula, já é outros 500. Aí a gente já vai para a área da física, né? A gente já vai para a área de especificidades, tá? Você está achando difícil? Estou tentando ser o mais tranquilo possível para tentar explicar para vocês de uma forma mais didática, tá? Bem didática. Então, estou até pensando em palavras para usar, para não ficar tão técnico o negócio. E lembrando, né, isso daqui, como eu falei para vocês, é conteúdo aí que eu passava para meus alunos de ensino médio, por exemplo. É claro que eu estou colocando mais coisas para vocês conhecerem, para vocês saberem do que se trata. Né, mas não que isso de repente caia em vestibular, mas acho que é hiper interessante, né? Então tá lá, por exemplo, vamos pegar o cinturão de asteroides abaixo ali de Marte, estão vendo? Cinturão de asteroides está de 2 a 4,5 UA. 2 a 4,5 unidades astronômicas. Ou seja, se eu pegar a distância da Terra ao Sol e eu dobrar, eu tenho 1 UA. Okay? Da Terra ao Sol é 1. Se eu virar para cá, uma distância, é mais 1. E se eu dobrar para cá, mais 1. Então agora eu tenho 2. Então a distância da Terra até o cinturão de asteroides começa a ter asteroides a partir de 2 unidades astronômicas. Ou seja, nós temos 2 distâncias até o Sol em comparado com a distância ao cinturão de asteroides. Então é bem tranquilo, nós estamos bem seguros, né? Nós vamos falar depois também de meteoritos e cometas. Então isso que chega aqui, que a gente vê estrela cadente, eu vou explicar tudo para vocês. Acho que esse é o conteúdo da próxima aula. Legal? Vamos lá. Então esse slide que eu acho que é bem bacana para vocês. Aí só para ter ideia, só para fechar esse slide, vamos lá que tem 135, né? Senão a gente não sai daqui hoje. Então, o cinturão de Kuiper, né, que é o último lá, que seria a fronteira do sistema solar, ele é um cinturão que tem de 30 a 50 UA. Ou seja, só o cinturão são 20 unidades astronômicas. É um cinturão gigantesco de cometas, asteroides e corpos celestes que estão na fronteira do nosso sistema solar. Aí, nosso sistema solar, tadinha. Ele faz parte de uma partezinha da galáxia que é gigantesca, de uma das bilhões de galáxias que existem. Depois a gente vai ver isso aí, que vocês vão até ficar falando, nossa, realmente é uma coisa assim, assustadora. Normalmente quem começa a estudar muito astronomia fica meio louco, tá? Fica meio assim, pirado. Você fala assim, nossa, o que eu faço aqui? Qual o meu papel? Qual é o papel do ser humano dentro desse contexto inteiro? Desse universo, dessa coisa gigantesca? Você fica meio pirado, meio pirado. Se ainda mais se ficar à noite, vai lá. Eu fazia um trabalho bem legal, depois de mapeamento estelar, né, dá para fazer também. Só tem que ser um lugar mais descampado, é meio perigoso também, né, não sei da cidade de vocês, para não ter influência das luzes da cidade. Deitar olhando para o céu, para você fazer medições e fazer comparações, e onde são as estrelas, os cinturões, a própria galáxia, ou a própria Via Láctea,
né, os exoplanetas, enfim, dá para ter uma noção, né? Deitado à noite, no relento, não pode estar muito frio, né? Uma gramínea assim, show de bola, fantástico. Mas, como eu falei para vocês, você fica meio pirado. Não pode tomar nenhuma para fazer isso. Vamos lá. Vamos chegar ao nosso planeta Terra, bonitinho, quando a gente vê ele de longe, né? Vamos imaginar nós em uma espaçonave sobrevoando nosso planeta. Aqui de cima, nós não vemos formas de vida, né? Nós simplesmente vemos o planeta. Planeta com movimentos, nós vemos nuvens, vemos água, vemos terra. Então, lá de cima, nós não temos essa percepção de vida. Porém, depois eu volto esse slide aqui. Nós somos uma das mais de 30 milhões de espécies que existem dentro do planeta. 30 milhões. Várias delas em extinção. Deixa eu tomar uma aguinha. Várias dessas espécies já foram extintas, né? Não existem mais. Mas, entre animais e vegetais. Mas nós somos uma das 30 milhões. Qual que é a nossa diferença? Polegar opositor, né? Que dá para a gente pegar as coisas, e nossa capacidade de argumentação e pensamento lógico, raciocínio lógico. Alguns discos não são tão lógicos assim, né? Eu também acho que às vezes não são tão lógicos. Mas nem tanto racionais assim, né? É só olhar para o Rio de Janeiro hoje, a gente vê essa racionalidade, incrível racionalidade do ser humano. Bom, voltando ali, aquele slide anterior, a dimensão do nosso... Percebam, o pessoal fala, a Terra é achatada. Percebam, não há tanta diferença assim entre latitude e longitude, entre a dimensão equatorial e a dimensão norte-sul. Percebam que não tem tanta diferença. A dimensão, o diâmetro equatorial, 12.756 quilômetros. E o diâmetro polar, ou seja, do polo norte ao polo sul, 12.713 quilômetros. A Terra é achatada? Sim, sim. Muito. Bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Mas, às vezes a gente tem a percepção, fala, nossa, a Terra é achatada. A gente até faz o desenho, às vezes, na lousa, né, com a Terra achatada mesmo. Não, tem nada disso. Podem desenhar uma bola na lousa, que é mais ou menos essa dimensão da Terra. Só para vocês terem a percepção. Tá? Vamos lá. Essa vida na Terra que a gente viu agora, das 30 milhões de espécies, é uma coisa de maluco. Por quê? Porque a Terra proporciona várias condições para que essa vida exista. Aí que está o segredo. Nossa temperatura média é de 15 graus. Por quê? Efeito estufa. O que é o efeito estufa? Estou falando como se estivesse na minha frente aqui, né? Efeito estufa é a quantidade de calor. Parte do calor que vem do Sol, ele é refletido pela atmosfera terrestre. E a outra parte que penetra na atmosfera terrestre era refletida pelo solo, através da água, através do solo, através das matas, e volta para a atmosfera. Esse retorno do calor que é refletido pelo solo para a atmosfera, que gera o nosso efeito estufa. Então, o efeito estufa, diferentemente do que muita gente diz, é essencial para a vida na Terra. Se não fosse o efeito estufa, nós não estaríamos aqui. Com certeza absoluta. Poderia existir outras formas de vida, mas nós não. Então, o efeito estufa, sim, é essencial. O problema ou como o Marcos acabou de escrever ali, são os que podem mudar as condições do efeito estufa. Né? Que aí já tem uma reflexão maior, os gases vão adensar mais calor e, consequentemente, vão mudar a estrutura do efeito estufa na Terra. Aí é um problema, principalmente gás carbônico, gás metano, enfim. Depois vocês já devem ter visto isso em climatologia. Então, o efeito estufa é necessário para a vida na Terra. Essa é uma
das causas que nós estamos aqui. O efeito estufa. A Terra está numa posição privilegiada dentro do limite do Sol, onde nós somos aquecidos para que a nossa forma de vida seja compatível com essa temperatura. Nós conseguimos viver dentro dessa temperatura. Então, nossa forma de vida condiz com esse sistema, com essa estabilidade. Então, nós, além da vida, nós temos aí água através dos seus água gasosa, líquida e sólida. Nós temos as 3 formas da água, né? E nós temos o oxigênio. Então, tudo isso aí faz parte das possibilidades. Em outros planetas poderia ter isso? Poderia. Mas o nosso planeta que está ali ao redor, dentro dessa unidade astronômica, dentro de 150 milhões de quilômetros do Sol, está no lugar certo. Será que foi acaso? Obra divina? Não dá para saber. Né? Cada um com a sua crença, cada um com a sua ideia. Essa ideia do meteoro, tem um vídeo gravado, aí um vídeo de aula gravado, isso chama-se panspermia. Não sei se vocês viram aí na aula, ou já se está gravado, não lembro qual aula que foi, que eu fiz o vídeo aula lá. É a panspermia. Essa Terra pode ter sido originada através do meteoro. E tem outras possibilidades também, né? Já tem outras correntes que falam que esse meteoro, com formas de vida, foi propositalmente direcionado para a Terra. Enfim, mas tem um monte de teoria, tem gente que divaga também, mas são possibilidades. A estrutura da Terra, aqui também, só por curiosidade, né? E lembrando que uma das partes mais importantes da Terra, que eu vou falar agora, dá uma proteção invisível para a gente. Então nós temos aí a atmosfera, a parte mais externa, isso que eu falei, é a composição de gases, né, que dá o efeito estufa, que proporciona as condições para que a gente possa sobreviver. Depois vem a crosta, que é a superfície da Terra, o manto, que é a primeira camada, depois o núcleo externo e o núcleo. Alguns chamam de núcleo interno, né, mas se não precisa colocar núcleo interno, núcleo é núcleo, certo? Então, essa é a estrutura básica da Terra, aí, que todo mundo já conhece. Agora, o que isso gera? Esse que é um ponto interessante. Nós geramos, ou seja, o núcleo da Terra, o núcleo magnético da Terra, formado por ferro, principalmente, por níquel, o interior da Terra, junto com o seu movimento de rotação e translação, junto com a atmosfera, junto com a distância com relação ao Sol, cria um campo eletromagnético invisível. Esse campo eletromagnético é o que possibilita a nossa vida junto com os outros elementos. Por quê? Porque se não fosse esse campo eletromagnético, as tempestades solares, as cargas elétricas vindas do Sol, já teria destruído tudo aqui na Terra. Olha só, nós somos um grande ímã gigante. A Terra é um planeta, é um ímã. Com campos elétricos, dipolares, com positivos, campo positivo e negativo. Por isso que você coloca a bússola lá, ele está apontando para o norte. Né? Então ele tem um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético é um dos principais elementos que proporcionam a vida na Terra. Por quê? Porque ele protege contra as tempestades solares. Então esse desenho aí mostra bastante, já, embora a Terra seja bem pequenininha ali, ela mostra um campo solar. Mas como que a gente sabe disso? Em alguns lugares dá para ver, só que não são em todos os lugares. Vamos ver aqui o próximo. Olha lá, ó. Como é que chama esse efeito aí? Vocês lembram? No Polo Norte é bastante comum, né? E no Polo Sul existe também, mas no Polo Norte é muito mais comum. Isso aí, aurora boreal. Nada mais é do que a reflexão do campo eletromagnético da Terra junto aos raios solares em determinadas épocas do ano. A aurora boreal no norte e a aurora austral no sul. Olha lá.
Show de bola. Então, isso aí, essa aurora, tem outras fotinhas aqui. Nossa, essa foto é linda, né? Essa imagem aí é linda. Isso aí é o campo eletromagnético da Terra. Normalmente a gente não consegue ver, né? Olha lá. Isso aí é o campo eletromagnético que nos protege. E aí o pessoal vem, né? Aquele discurso que você não sabe. De novo, será que tudo isso aí é acaso? Mero acaso? Até o Stephen Hawking, que faleceu antes de ontem, né? Esses dias atrás, agora. Quem puder ler aquele livro dele, O Universo numa Casca de Nós, ele também traz essa ideia, né? De que, inicialmente, ele fala que a Terra é um mero acaso. Um mero acaso. Nós somos frutos do acaso. Não sei. Né? São coisas aí que a gente teria que pensar bastante. Inclusive, um dos vídeos lá que eu gravei fala um pouquinho sobre vida fora do planeta Terra. Dei uma olhada lá, não sei se é esse último que já está colocado, ou outro que o pessoal está editando aqui ainda, que deve entrar no ar nessa semana. Mas vão olhando o conteúdo de vocês aí, a página de vocês, que vai estar sempre atualizando, e esse último vídeo, não sei se alguém já assistiu o penúltimo vídeo, que eu tenho o vídeo de introdução, né, o vídeo aula de introdução, depois tem o primeiro vídeo, e o segundo vídeo, um deles eu falo de vida fora da Terra. Dê uma olhadinha lá e vejam as possibilidades, né? Enfim, é interessante pra caramba. Vamos continuar, estamos só no slide 28. Isso é interessante. Isso é interessante. Eu não sei se vocês sabem dessa informação. Então, aí, como se nós estivéssemos numa nave, né, olhando aí o nosso sistema solar. Então, o sistema solar é formado diante de uma nuvem gigantesca de gás e poeira em torno do Sol. Então, nós temos uma grande estrela e, por causa da grande força gravitacional, da massa, vocês viram o tamanho do Sol, né? Ele começa a atrair gravitacionalmente essas grandes quantidades de gases e poeiras. Então, essas partículas de gases e poeiras, ao longo dos milhares e milhares de anos terrestres, formam o nosso sistema solar. Então, aqui está o nosso sistema solar visto de fora. E uma informação interessante Cuidado, Sandra. Galáxia é uma coisa, sistema solar é outra, tá? Sistema solar é isso aí que vocês estão vendo. É só o nosso Sol com os planetinhas em volta. Na aula que vem eu vou mostrar onde nós estamos dentro da galáxia, que já é uma outra coisa, porém tem a mesma perspectiva de um sistema solar. Né? Existem vários tipos de galáxia, né, mas são corpos atraídos gravitacionalmente por um corpo maior. Então, eles formam um campo gravitacional também. E, nesse caso, no nosso sistema solar, percebam ali, não sei se você já tinha pensado nisso, né? Lembra dos átomos, né? Um em cima, um embaixo e tal. No sistema solar é tudo achatado, como se fosse vamos dizer, uma folha, uma folha. Então, nosso sistema solar é algo achatado. Ou seja, está o Sol no meio, Mercúrio, Vênus, Terra, todo mundo girando assim. Não existe um aqui, outro aqui embaixo, outro aqui, não. Está todo mundo girando assim. Então, nosso sistema solar é formado, isso aí, Jorge, uma pizza. É formado por corpos que se movem mais ou menos no mesmo plano. Existe uma variaçãozinha, mas é muito pequena. Tá? E eu vou falar, inclusive, nos movimentos da Terra. É o que eu estava acabando de falar agora. Se inicia sobre um disco achatado, onde todos os planetas giram em torno do Sol através do seu campo gravitacional, em um plano orbital, praticamente alinhados. Não é alinhado, mas é praticamente. Isso aí, todo mundo na mesma circunferência, todo mundo no mesmo plano de circunferência. Ótimo. De forma elíptica, tá?
Bom, até agora a gente entendeu um pouquinho dessa informação, de que isso está organizado. Vamos falar agora sobre a Terra, depois eu falo sobre a Lua, depois falo sobre o Sol. Beleza? E vamos mandar bala, que já é quase 5 para as 3, nós estamos no slide 32 ainda. Então eu vou passando mais rápido, porque agora são informações que vocês já conhecem, tá? São discussões que vocês já conhecem e vocês podem olhar depois aí nos slides, que tá bem explicativo, beleza? Bom, falando dos movimentos da Terra, os gregos chamavam esse movimento, que a gente olha para cima, de esfera celeste. Por quê? Por causa do formato da Terra, que é redonda. Então, ao olhar para cima, ao olhar para o céu, nós vemos uma parte do céu, que é a esfera celeste. Tá lá, ó, a esfera bonitinha. E essa foto dá para ver, né? A esfera celeste é diferente no Equador e é diferente lá, por exemplo, no Polo Norte. Você já ouviu falar, né, do dia que nunca termina, ou da noite que nunca termina? No Polo Norte é assim. Tem dias que são, dependendo da época do ano, né, que a gente vai ver agora, o dia é permanente. E a noite também é permanente. Então, dependendo do lugar que você olha para o céu, você tem uma dimensão. Certo? Essa dimensão é devido à esfericidade da Terra. É devido ao formato esférico da Terra. Beleza? Então, os movimentos da Terra, nós temos dois mais importantes e mais conhecidos. Os outros, eu vou passar para vocês, mais para conhecimento técnico, certo? A questão da Terra plana, isso daí é coisa dos navegadores ainda, dos europeus, dos romanos, dos egípcios, né? Por quê? Porque você não conseguia perceber, é questão de percepção, né? Você não conseguia perceber o final, né? Os primeiros navegadores tinham medo de entrar no oceano, porque não viam o final do oceano, porque achavam que ele tinha uma grande cachoeira, que eles chegavam de navio ali e ia cair, né? Não, você não viu o final por causa da esfericidade da Terra. Né? Até hoje, parece que tem alguns loucos aí que falam que a Terra é plana, né? Esses dias eu ouvi algumas pessoas falando aí que a Terra é plana. Eu falei, bicho, os caras ainda estão bem nessa loucura aí. Enfim. Movimento da Terra, então, dois básicos de rotação e translação, que vocês já estão, desculpa a palavra, careca de saber, né? Desculpa se tiver algum careca aí, mas não é ofensa, tá bom? É só brincadeira. Então, os movimentos de rotação e translação dão origem a duas coisas diferentes. O movimento de rotação da Terra, ou seja, a Terra girando em torno do seu próprio eixo, sempre da esquerda para a direita, de oeste para leste, no sentido anti-horário. É interessante, eu coloquei, está bem pequenininho, mas está lá, né, ó, os eixos, os graus de inclinação da Terra e dos outros planetas do sistema solar, está inclusive Plutão aí. E olha que louco o Plutão, olha o eixo de rotação de Plutão, 120 graus, é assim, né, ó, é maluco o negócio. A maioria não, a maioria está um eixo quase vertical, né? É pouquíssima inclinação. Saturno, que é um pouco mais inclinado, aí Urano, que é quase 90 graus inclinado, mais de 90 graus, né? E Plutão, que é 120 graus. O restante, a inclinação é bem pouca, né? Varia. A Terra, por exemplo, 23 graus e meio de inclinação. Só lembrando que depois a gente vai ver outras possibilidades que isso aí pode mudar um pouquinho. Urano, né? Urano tá bem maluco, né? Praticamente 90 graus. Né? E esse processo de movimento, de rotação da Terra, dá origem ao que nós chamamos de dias e noites. Simples assim. E nós dividimos isso tudo em fusos, né? Que depois tem a questão dos fusos horários, aí é mais a cartografia, mas está interligado diretamente com o movimento de rotação da Terra. Esse aí eu acho que é o principal movimento da Terra. É o principal. Só para entender, junto com o processo de rotação, nós temos o processo de translação, ou seja, a Terra girando em torno do Sol. E aí tem aquela questão, né? Por que existem os anos bissextos? Olha lá, a Terra gira em torno do Sol em forma elíptica e ela demora 365 dias, 5 horas e 48 minutos
para fazer esse processo de transação. Por isso, a cada 4 anos, você soma essas 6 horas que estão sobrando aí, né, 6 ou 18, 24, ou seja, dá um dia a mais. Por isso que a cada 4 anos tem o ano bissexto. Aí o pessoal colocou aí dia 29 de fevereiro. Por que dia 29 de fevereiro? Não sei. Não faço ideia. Escolheram uma data aí maluca e colocaram, tá? Mas a explicação do ano bissexto é pelas horas que restaram, né? Para tentar ter sempre, a cada 4 anos, uma explicação um pouco maior do movimento. E é interessante que houve o Kaique está perguntando aí dos dias ficarem mais curtos. Vocês se lembram? Eu não estou lembrado do ano agora. Foi na década passada, foi nos anos 90, que teve aquele tsunami lá nos países para cima da Austrália ali. Você se lembra disso? Perto isso, na Indonésia, enfim. Existe uma medição que comprova que aquele tsunami... Imagine uma água numa bacia. Pega a água na bacia. Se você chacoalhar a água na bacia, ela não continua chacoalhando assim? Aquele tsunami, de tão forte que foi, ele aumentou um pouquinho mais a velocidade de rotação da Terra. Porque o efeito da maré empurrou a Terra assim um pouquinho mais. É pouquíssimo. Coisas aí de milésimos. Mas isso foi comprovado já, inclusive. Tá? Enfim, aí a gente vai ter outras teorias aí que vão corroborar para o movimento de transação. Vamos lá. Então, o movimento de transação, de rotação, junto com transação, junto com a inclinação da Terra. Então, pega os 3 elementos. Esse negócio da cair da Indonésia aí é maluco, né? Enfim, além do nosso trabalho, que a gente está cada vez mais acelerado, né? Quanto mais coisas tem que fazer, mais os dias ficam curtos. Né, tem a questão pessoal, tem a questão real, que é essa daí que eu falei para vocês, que foi comprovado que o movimento de rotação da Terra aumentou um pouquinho por causa daquele tsunami. E pode ser que, se houverem outros tsunamis, pode mudar também esse movimento de rotação da Terra. Tá? Então, vamos juntar os 3 elementos. Rotação, translação e inclinação da Terra. Aí você vai ter origem a outros elementos. Então, você tem origem dia e noite, né? Você tem origem às estações do ano, inclusive amanhã começa outono, né? 21 de março, então conta 3 meses, março, abril, maio, junho, 21 de junho começa inverno, depois julho, agosto, setembro, primavera, outubro, novembro, dezembro, 21 de dezembro, verão. Então a cada 3 meses, dividindo aí os 4 períodos de transação, as estações do ano, tá? Não foi nada... porque dia 21 de março? Não é nada criado, né, pelo homem. É algo natural, tá? São os momentos que a Terra vive os solstícios ou equinócios. Então, o que é solstício mesmo? Solstício são os momentos onde o Sol incide com maior perpendicularidade no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então, só lembrar, solstício de sol, a Terra está mais quente. A Terra está mais quente quando? No verão. Se não é no verão, no hemisfério sul, no hemisfério norte, é inverno. Então, é só lembrar que solstício é sempre verão e o seu oposto. Tá? Isso é solstício. E equinócio vem de equalidade. Então, equinócio, primavera e outono, onde a Terra está mais equilibrada com relação ao movimento de translação dela em torno do Sol. Ou seja, a incidência de raios solares nesses momentos estão mais equilibrados. Então está lá os 23 graus e meio, né? E tudo que eu acabei de falar aí, bem explicadinho através dos equinócios, os dias são mais curtos, nos solstícios os dias são mais longos.
Tá? Então, aí, o que eu acabei de falar está aí nos slides, então eu vou passar eles mais rapidinho aí. Formam as estações do ano. E isso é interessante, né? Quem falou aqui agora? Aline, ó. À medida que nos afastamos do Equador, as estações ficam mais acentuadas. A diferenciação entre elas torna-se máxima nos polos, ou seja, quanto mais afastado do Equador, maior é a incidência de raios solares ou não, ou seja, maior é a discrepância, né? Maior é a possibilidade de ter uma discrepância entre o máximo e o mínimo. E perto do Equador, todas as estações são muito mais parecidas. Por isso que se fala assim, no inverno vamos vazar daqui, né? Vamos lá para o Nordeste, porque lá está calor. Tá calor. Eu morei 3 anos na Bahia, antes de vir para cá. E em 3 anos na Bahia, a mínima que eu peguei foi 18 graus. Em 3 anos. 18 graus parecia que era o fim do mundo lá, o povo tudo encapotado, né? 18 graus aqui, o pessoal tá na piscina no clube, né? Exagero, mas é mais ou menos isso daí. Vamos lá. Então, duração de dias e noites varia de acordo com a altitude. Olha lá o dia polar, né? Isso é esse slide que eu queria mostrar para vocês, o dia polar. O dia polar, no verão, né? O sol não se põe. Não se põe. O sol nasce e está lá, era 11 horas, 11h40 da noite, está dia. 2h40 da tarde, está dia. 3h40 da tarde, é dia. O sol não se põe. É o dia que fica direto. E quando é inverno no hemisfério norte, por exemplo, é ao contrário. Você praticamente não vê sol. Por isso, nos países nórdicos, norte da Noruega, por exemplo, é bem complicado, né? Bem difícil. Imagina você viver num lugar com 6 meses de sol, ou 6 meses sem sol. Imagine só. 6 meses sem sol é muito tempo. É claro que existe um pouquinho de sol, existe um pouquinho de raios solares que chegam, mas é muito pouquinho. Tá? Não é essa incidência que a gente está acostumado aqui, não. Esse calorão. Vamos lá. Então, vamos falar para vocês. Vocês conhecem 2 movimentos, né? A Terra possui 14. 14. Por que a gente só fala de 2? Porque são os mais importantes e é o que a gente usa dia a dia aqui, é o que interfere. Os outros 12 são... Alguns deles a gente nunca vai ver. Vou mostrar por quê. Então ninguém cobra isso em vestibular nenhum, ninguém cobra isso em conhecimento. É só para vocês mesmo, enquanto professores, saberem desses 14 movimentos. Não vou ficar discutindo todos aqui, porque quem quiser depois está escrito aqui, vocês podem olhar, tá? E se um dia vocês forem utilizar, aí sim vocês vão se aprofundar um pouquinho mais nesses 14, mas vamos embora, vamos lá. Tá lá, precessão, só para vocês terem ideia, por que a gente não percebe esses outros movimentos. A precessão, por exemplo, você começa a ter uma influência a cada 25.770 anos. Né? É bem essa cara mesmo. E daí? Ou seja, você não percebe isso. A nutação, que é uma pequena variação no eixo rotacional terrestre, ocorre a cada 18,6 anos. Não há tantas relevâncias perceptíveis. O deslocamento do periélio, que é a órbita terrestre em relação ao Sol, aquela que eu falei. A variação do periélio, que é a inclinação, né? Você tem isso a cada 21 mil anos. É o movimento da Terra. Mas qual a importância disso para a gente? Para a gente não muita, né? Agora, para o planeta, sim. Para o planeta, sim. 21 mil anos, meu Deus do céu. Vamos lá. Existem lá obliquidade da elíptica, variação da excentricidade da órbita. Percebam lá que é tudo, 42 mil anos, 92 mil anos. São movimentos que existem, vocês devem saber que existem, mas o que eles influenciam na gente, nada, tá? Movimento do centro da massa da Terra e Lua, movimento das marés, isso aí eu vou falar já,
Então, esse aqui é um movimento, né, um pouco mais importante, que eu acabei de falar um exemplo agora há pouco, né, de uma aceleração um pouco maior da Terra por causa das marés. Perturbações planetárias, tem mais. Movimento helicoidal, com relação ao Sol. Olha esse outro movimento aqui, ó, movimento da Terra em relação à galáxia, a cada 250 milhões de anos. Esse aqui é o mais maluco de todos, né? Ou seja, nós fazemos a translação em torno da nossa galáxia inteira a cada 250 milhões de anos. Coisa assim, irrelevante, praticamente, né? Bom, falamos aí bastante da Terra, vamos chegar na Lua agora. E a partir da Lua a gente fala novamente, a gente vai voltar novamente ao movimento das marés, tá? Só lembrar, eu até fiz uma anotaçãozinha, né, para não esquecer, quando a Terra faz o movimento de rotação, ela gira a 1.666 km por hora. A velocidade do som é mais ou menos 1.300 e pouco km por hora. A velocidade da Terra girando, nem imagina isso, né? Ela gira rápido, gira a 1.666 km por hora. E a velocidade que a Terra gira em torno do Sol é de 107 mil km por hora. Então, a velocidade da Terra em torno do Sol é muito rápida. Mas, como é uma distância gigantesca, né, nós demoramos 1 ano para fazer esse giro em torno do Sol, mesmo a 107 mil km por hora. Imagine uma nave fazer isso, né? Isso que a gente está falando do Sol. Você fala, vamos visitar um outro planeta? Se a gente for a 107 mil km por hora, vai demorar, hein? Tem chão pra caramba. Ou seja, tem vácuo, espaço, massa negra, muito. Enfim, vamos falar da Lua agora. 3:10 já, meu Deus do céu, vamos lá. A Lua é o nosso maior e único satélite, é o 5º maior do sistema solar. Lembra que a Terra tem 12.700 quilômetros de diâmetro, a Lua tem 3.474 quilômetros de diâmetro. Então ela é muito menorzinha, bem pequenininha, tá? Essas aí são as principais luas do nosso sistema solar. Quais seriam os efeitos se a Terra parasse? Meu Deus do céu, que pergunta. Já vou falar um efeito com relação à Lua. Se não existisse Lua, vamos fazer uma pergunta mais... isso aí eu não consigo imaginar, né? Mas, com certeza, haveria morte, não haveria nem vida capaz na Terra. Embora haja proteção magnética, haja proteção da atmosfera e haja a distância correta. Mas a rotação da Terra é essencial para que o efeito magnético exista. Né? Se não houvesse o giro da Terra, o efeito magnético da Terra não existiria. Maluco, né? Então, a Terra só tem o efeito magnético por causa do seu giro. Ela acaba girando e criando o campo eletromagnético como se fosse um grande ímã. Esqueci que eu ia comentar alguma coisa. Com relação à Terra e à Lua. Tem várias teorias também do surgimento da Lua. Bom, vamos chegar lá, vamos lá. Então aí os principais... Tem várias luas, né? Tá na apostila isso, a quantidade de luas existentes em cada planeta do sistema solar. Tem luas aí bem grandes, né? Luas de Júpiter, Io, Europa, Calisto. São luas grandes que até em algumas já encontraram formas de vida. Já encontraram água, né, subterrânea, algumas água em estado gasoso. Então existem várias possibilidades de ter vida, mas não a vida que a gente conhece, né? Uma vida microscópica, uma vida unicelular, enfim. Isso aqui está em escala real. Escala real, Jorge. Né? Então dá para ter uma percepção boa aí, inclusive pelo tamanho, né? As luas de Júpiter, por exemplo, são luas grandes. São luas aí
maiores que até alguns planetas ou alguns planetas anões, né? Vamos lá. A órbita da Lua em relação à Terra, que eu já falei para vocês, né? A órbita elíptica também. Esse desenho de baixo aqui, ó, onde está aquele quadradinho de baixo. Todo mundo tá falando áudio ou tá tudo tranquilo o restante aí? Eu não mexi em nada aqui, não sei se o sistema tá indo. Mas até agora hoje está indo bem legal, bem tranquilo. Vamos lá. Só lembrando aí do afélio e periélio, né? Que é a distância orbital em relação à Terra, né? Afélio, a parte mais afastada dessa órbita, vamos ver o Sol ou a Terra está aqui, a Lua, a parte mais afastada, afélio, a parte mais próxima de rotação orbital, periélio, de perto. Então, aí o diâmetro desse afélio e periélio, tá? Com relação... Isso vale para todos os planetas, como eu disse para vocês. A Lua não tem atmosfera, embora água em formato de gelo já tenha sido encontrado nos polos. Mas isso não significa que tenha vida. Tá? Então, água em um planeta não significa que haja vida nesse planeta. Existem outras condições. Deve ter outras condições para que exista vida no planeta. A água pode ser uma delas, sim. Oxigênio, sim. Mas quem diz que todo mundo, ou todas as formas vivas, respiram como nós respiramos? Né? Então, enfim, isso é relativo. A temperatura média da Lua é menos 23 graus, ou seja, bem friozinho, né? Uma mínima encontrada a 233 graus e a máxima 123 graus. Então, a Lua é um lugar inabitável, né? E essa fotinha é bem legal. Quem tem aquelas câmeras boas, ou até o olho não dá para ver um pouquinho, mas não dá para ver tão bem assim. Quem tem aquelas câmeras boas, que tem um zoom legal de 50 vezes, 60 vezes, 45 vezes, consegue ter uma foto igual a essa daqui. Não sei se alguém tem uma câmera dessa daí, ou já viu. Dá para tirar uma foto bem legal, igualzinho essa que está sendo mostrada aqui aí para vocês, da Lua. Quando vocês veem a Lua, vocês estão vendo aí, ó, a parte mais clara e a parte mais escura, né? Então, ela é formada pelo quê? Extensões planas de materiais escuros como basalto, chamado de mares. Então, as partes planas da Lua são as partes escuras, na hora que você olha para ela, lá em cima. Estou olhando a parte escura, são as partes planas. E as partes brancas ou esbranquiçadas são as partes elevadas ou as chamadas montanhas. Então percebam que tem muito mais partes elevadas de montanhas do que partes escuras. Tá? Então quem tiver essa oportunidade, ou quem tiver uma máquina dessa, ou quem vê uma foto da Lua, saibam, partes claras, partes mais altas, partes escuras da Lua, partes mais planas. Tá? Partes mais altas, percebam lá que a incidência de cometas aí é bem elevada. Tá? Não, pouco gelo em estado sólido. Pouco gelo por causa da temperatura. Né? E provavelmente por causa dos cometas. Depois a gente vai falar um pouco de cometa, né? Mas cometa leva gelo. Tá? Então, os meteoritos, que são restos de cometas que passam próximos da gente, quando eles se soltam do cometa, esse exemplo do cometa de Halley, né, forma aquela cauda. Todo cometa forma aquela cauda. Aquela cauda é o quê? É o gelo derretendo. É o gelo do cometa derretendo. E aquele resto de gelo dos cometas viram asteroides, depois que o asteroide cai na Terra, ele vira chamado de meteorito. Tá? Mas isso daí são conceitozinhos que eu vou passar para vocês na próxima aula. Vamos lá. Bom, a Lua tem 4 fases, né? Lembre-se que ela gira praticamente no mesmo eixo da Terra. Existe a elipse dela, né? Só que ela gira mais ou menos assim junto com a Terra, enquanto que a Terra gira em torno do Sol. Certo? Então, uma coisa interessante. A Terra
a Lua gira na mesma velocidade da Terra. Por isso que a gente sempre vê a mesma face da Lua. Tem até uma música, acho que é o lado oculto da Lua, né? Por que lado oculto? Porque sempre que a Terra está girando, a Lua gira junto. Então, é a mesma velocidade de giro da Terra é da Lua. Por isso que a gente sempre vê o mesmo lugar. Tá? Então, essa é a explicação. O porquê que a Lua... Não é que a Lua está parada. Não, ela está girando. Mas ela gira junto. Sacado? Ela gira junto. E pelo fato dela girar junto, você sempre vê só um lado da Lua. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui quem tá. Tem algum tutor aqui assistindo? Não estou vendo se tem algum tutor. Só por curiosidade. Bom, vamos lá. Então, as fases da Lua, né? Ou seja, é a quantidade ou incidência de raios solares da Lua. O ciclo completo, a gente chama do mês lunar, são 29 dias e meio. Então, as fases da Lua são basicamente 4. E ela expressa a sombra que o movimento natural da Lua gira com relação à incidência de raios solares nessa Lua. Então, as 4 fases tradicionais aí, a Lua nova, onde você não vê nada. Depois a nova, quarto crescente, onde você começa a ver metade direita da Lua, ou seja, a Lua é o segundo item lá de cima, Lua nova. Depois, na segunda fileirinha de Lua ali, é a Lua quarto crescente. Então, você começa a ver um pouco mais de Lua. Depois, a Lua cheia, é aquela que você vê ela totalmente iluminada. E, por último, a quarta minguante, que ela está indo para o próximo período, que é a Lua nova novamente. Tá? Então, é um processo natural que, mês a mês, você vai ver. Então, tem as especificações aí, também não vou entrar em detalhes, porque são todas informações mais de datas, de números, que vão explicar cada uma das formas da Lua. Por exemplo, aí está a Lua nova, depois a Lua quarto crescente, depois a Lua cheia, né, 100% lá, e depois a quarta minguante. É o Dark Side of the Moon, né? O que eu tinha falado para vocês agora. E eu falei para vocês a questão que a gente não consegue ver por causa da rotação, que é a mesma. Isso aí o pessoal não consegue ver, né? Não consegue saber. E a questão dos eclipses, eu já vou falar da maré. Vai chegar aqui o item de marés. A questão dos eclipses, que é quando há o eclipse lunar, ou seja, a Terra fazendo sombra na Lua, desde que ela esteja lua cheia, ou quarto crescente, ou minguante, né? Não seja nova, porque lua nova você não vai ver eclipse na lua nova. Então ela tem que ter uma face onde há incidência de raios solares. E é quando a Terra fica na mesma direção da Lua, fazendo com que haja eclipse lunar. Tá? Então essa aqui é uma foto de eclipse lunar. 29 de março nos cinemas. E aqui é o contrário. É quando há entre o Sol e a Terra, a Lua. Então, o eclipse lunar, você vê a sombra. O eclipse lunar ele pode ser parcial ou completo. O completo é aquela penumbra bem direitinha, né? Bem um cone mesmo, um funil, em uma área bem específica da Terra. Eclipse solar completo. Né? Você não consegue ver o Sol dali, porque a Lua está tampando. Mas a Lua é menor? Mas é a proporção, né? De onde você está com relação ao Sol. Se eu colocar uma coisa aqui na frente, eu não vejo nada da televisão. Então é uma proporcionalidade de distâncias. Todos os planetas, nenhum planeta tem luz própria, tá? Nem planeta, nem Lua. Todos os planetas
possuem reflexões de sóis. Então, todos os planetas do sistema solar, todas as luzes do planeta solar, do sistema solar, são reflexos. Então, quando a gente olha para o céu e a gente vê uma luz fixa, uma estrela fixa, é um planeta. Por quê? Porque está refletindo a luz solar. É uma reflexão. Quando você vê uma luzinha piscando, é estrela. Tá? É isso que, o princípio básico para você olhar para o céu é isso. Então, se você vê no céu, às vezes é ruim você ficar olhando, você não consegue ver ao certo, mas está piscando, é estrela. Está a luz parada ali, é planeta. Porque nenhuma delas tem... o exemplo, né, de eclipse solar. Sempre eclipse solar é a Lua entre o Sol e a Terra. Eclipse lunar é quando a Lua está atrás da Terra. Certo? Total, ou anular, ou parcial, vai depender aí. Esse anular, qual a diferença entre o anular e o total? Justamente o afélio e o periélio. Se a Terra estiver mais no afélio, mais afastado, você tem o eclipse total. Se ela estiver mais perto da Terra, você tem o eclipse anular. Bom, como eu falei para vocês, são detalhes, né? São detalhes de ângulo, de escala. Mas é bem interessante a questão dos eclipses também. Para quem entrou depois, todos esses slides estarão dispostos, eu vou deixar lá no sistema para eles colocarem a partir de segunda-feira, então mais tardar terça-feira estará disponível como material complementar para vocês, tá bom? Esse daqui da aula seguinte. Para vocês usarem, e como eu disse, todos esses aqui eu peguei e fui funcionar na internet para montar a aula. Tá? São todas imagens da internet, fui selecionando as que eu achava mais interessantes aí para serem mais explicativas. E tá lá o eclipse lunar, né, que é a sombra total da Terra na Lua, que é ao contrário, certo? Alguns exemplos ali dessa sombra na Terra na Lua. Então, o eclipse lunar, novamente, os 3 exemplos, o penumbral, parcial e total, como eu expliquei para vocês, depende também do afélio e do periélio, e os tipos de eclipse, né? Aí a explicação de como eles ocorrem, é o que eu estava explicando para vocês, na lua nova, na lua cheia, né, de formas antagônicas, sempre. É interessante que esse movimento de rotação elíptica da Lua em relação à Terra cria em determinadas horas justamente essa possibilidade, já que eu disse para vocês que é bem todas no mesmo plano, né? Então as possibilidades de eclipses são bastante elevadas, embora a gente ache que demora muito, às vezes acontece no caso de 1, 2, 3 anos, às vezes ela não acontece, a gente não consegue ver aqui no hemisfério sul, mas no hemisfério norte às vezes dá para ver, né? E em termos de tempo espacial, os eclipses são bastante tranquilos, tá? Eles ocorrem em tempos, um ano em tempo cósmico não é nada, né? Então a quantidade de eclipses são bastante. Tinha gente que atacava a Lua, achava que era o fim dos dias, os povos egípcios, por exemplo, né, os gregos. Existem várias mitologias por causa dos eclipses. Alguns mágicos até tomavam conta disso e falavam que o eclipse era ele que estava fazendo, ele ia falar, fazia uma dança, algumas tribos faziam danças, alguns feiticeiros faziam feitiçaria para que o eclipse fosse embora, não devolva a nossa lua. Tipo, então tinha bastante mitologia em cima dos eclipses. Aí chegamos agora nas marés, né? Vamos lá que estamos já passando bastante da metade. Efeito das marés. E as marés... vocês vão ter que pegar para estudar um pouquinho os eclipses ali,
Mas, assim, só pensar, é o básico, né? São as sombras. Sombras entre Lua e Sol ou sombra depois da Terra. Tá? Sombra entre Lua e Terra, a Lua entre a Lua... volta, ó. Sol, Terra e a Lua no meio, eclipse solar. Sol e Lua depois, eclipse lunar. Então, é a sombra. Tá? Só pensar nisso daí. Efeito das marés. A Lua exerce efeito sobre as marés. Ou seja, o campo gravitacional gerado pela Lua em torno da Terra vai gerar e vai fazer com que haja uma maré alta e maré baixa dos mares. Ou seja, a água é atraída pela Lua por causa do movimento de rotação da Lua em relação à Terra. Tá? Por isso que existe a maré alta e a maré baixa. Ele exerce um campo gravitacional sempre direto e oposto. Tá? Então, a Lua acaba dando uma estabilidade para a Terra. E essa estabilidade que a Lua dá à Terra, ela dá também a água da Terra, né? Porque a Terra, a gente fala, é planeta água, né? Tem muito mais água do que Terra. E é interessante que as marés, elas têm variações, né? Variações de dia e variações mensais, por causa do afélio e do periélio. Então, tem época que a maré está mais alta, ou seja, a Lua está mais próxima da Terra. Tem época que a maré está mais baixa, a Lua está mais longe da Terra. E outro ponto, com relação às fases da Lua. Lua cheia, nós temos uma proximidade maior das marés. Lua nova, também. As luas minguante e quarto crescente, uma maré mais baixa. E a cada 12 horas e meia, mais ou menos, quando a Lua passa no mesmo ponto, é como se a água acompanhasse a Lua. Né? Então a água está acompanhando a Lua. Então você tem as marés altas e marés baixas. E pode variar até 10 centímetros ao longo dos anos. Né? Isso é claro, isso varia de tempos em tempos, de movimentos em movimentos, e vai acabar acontecendo. Hoje a gente sabe, né, que o nível do mar está aumentando gradualmente, aos poucos. Em média, alguns estudos estão mostrando aí que a média média mundial, tá? 3 centímetros por ano de aumento dos mares. 3 centímetros por ano. É bastante até, principalmente por causa do derretimento de geleiras. Então você tem um aumento da quantidade de água. Aqui está falando um pouquinho do tamanho, né, aparente da Lua no céu, é por causa da proximidade, parece que o Sol está bem mais, quase do tamanho da Lua, né, tem um Sol se pondo aí e a Lua lá em cima, então você tem aí questão da distância, já que a distância da nossa Terra com relação ao Sol é muito maior do que com relação à Lua, mas a escala é diferente, né, a escala é uma escala de localização que dá mais ou menos uma aparência do mesmo tamanho dos dois astros. Algumas hipóteses de formação da Lua, vamos passando que já são 3:30 da tarde. Hipóteses de formação da Lua. Algumas hipóteses falam, são 4 teorias. Olha lá. Coacriação, ou seja, Terra e Lua se formam ao mesmo tempo a partir de uma nebulosa. Ou seja, a partir daquelas estrelas e gases que estavam vagando no sistema solar que eu disse para vocês. Eu coloquei ali mais ou menos o que a gente vê, né? Que essa teoria que a Terra e a Lua surgiram ao mesmo tempo é meio falsa, por causa da composição química, que não são tão similares assim. Outra teoria do surgimento da Lua, fissão, ou seja, a Lua era parte da Terra até se separar devido à sua rotação. Ou seja, a Terra girando e parte. Ah, mas como a Terra é sólida? Não, quando a Terra estava em formação. Ou seja, todo o corpo celeste, hoje sólido, foi líquido. Qual que é o efeito da química? O efeito da química é
todo corpo sólido está em processo de resfriamento, ou seja, a Terra está em processo de resfriamento. Tá? O nosso Sol está em processo de resfriamento, por incrível que pareça. Né? Então, já eu vou falar do Sol rapidinho. Então, a Terra está em processo de resfriamento. Por isso que dentro da Terra é quente. Por isso que existe o magma, por isso que existem os vulcões. E a parte da crosta está já sólida. Tá? Então, está em processo de resfriamento. E estando em processo de resfriamento, ela libera gases e líquidos. Tá? Todo corpo sólido no espaço libera gases e líquidos. Cada um gás diferente, cada um líquido diferente. Tá? Outra teoria, captura, ou seja, a Lua se formou em outro lugar e foi capturada pela gravidade da Terra. Mas a composição química similar demais e a captura de um corpo tão grande é difícil de acontecer, mas pode ser. A Lua pode ser um cometa que estava naquele cinturão de asteroides e pode ter sido capturado pelo campo gravitacional da Terra. Porém, né, tem Marte depois da Terra, então o mais aceito hoje é de colisão. Ou seja, a Lua era parte da Terra e foi separada da Terra por impacto de algum cometa grande. Vamos ver aqui, tem uma fotinha. Então, há 4 bilhões e meio de anos atrás, quando a Terra se formou, que estava em fase de formação, né, veio um cometa, bateu na Terra e parte dessa Terra que foi desintegrada saiu e formou a Lua. Ou seja, no processo de formação do planeta Terra, enquanto ainda estava em estado líquido, foi formado a Lua. Essa é a hipótese hoje mais aceita, né? Mais bem interessante. Que realmente, você forma, né, com o impacto, você tira uma parte, você não quebra um rebento inteiro, então você quebra uma parte da Terra. E por que a Terra ficou redonda de novo? Por causa do movimento de rotação. E existem até algumas teorias que falam que a rotação que nós temos hoje, a inclinação, é por causa desse impacto. Então, imagina só, veio um cometa grande, gigantesco, bateu na Terra, bateu, a Terra começa a girar e parte da Terra se desgruda e forma a Lua, que fica presa no campo gravitacional da Terra. Então, é uma teoria que é mais aceita hoje, né? Que pode ser isso aí, Kaique, que a Terra, quando no seu processo de formação, pode ter sido não ter a mesma órbita ou o mesmo eixo de rotação que tem hoje. Tá? Tanto a inclinação quanto o eixo de rotação pode ter sido mudado logo no início do processo de formação da Terra de 4 bilhões e meio, já que a idade da Terra e da Lua são as mesmas. Então tá lá, né, os efeitos, a Lua girando o campo gravitacional da Terra, a Lua estabilizando a Terra. Se não fosse a Lua, o nosso eixo de 23 graus e meio de inclinação, a Terra ficaria assim, ó. A Terra ficaria louca. Então, as nossas estações do ano que a gente conhece hoje, se não existia a Lua, se não existisse a Lua, não existiria nosso eixo de inclinação que existe hoje. Então, a Lua é responsável pela manutenção do eixo de inclinação da Terra. Por quê? Campo gravitacional. É uma força que a Lua exerce sobre a Terra. Tá? Vamos lá que tem coisas ainda. Né? A Lua foi visitada 6 vezes até 1972. A primeira visita foi Neil Armstrong, para Apollo 11 em 1969. Tem gente que não acredita nisso, né? Mas há várias evidências, várias fotos, inclusive fotos, passando mais rapidinho aqui, como eu disse para vocês, são bastante fotos e imagens. E até chegarmos no Sol, o astro-rei, nossa gigantesca estrela. O Sol é uma estrela com mais de 100 bilhões de estrelas que existem só na nossa galáxia. Só para lembrar, nosso sistema solar está dentro da nossa galáxia. Nossa galáxia se chama Via Láctea. Alguém tinha falado aí agora há pouco, tá? Tem um monte de teoria de conspiração também por trás, viu, Kaique? Tem um monte. Mas nenhuma delas comprovadas. E nem mesmo essa teoria de que a Lua é parte da Terra, ou foi parte da Terra. Tá? Bom, então o Sol
dentro da nossa galáxia é uma estrela diante de 100 bilhões de estrelas. Vocês imaginam que são 100 bilhões de estrelas? Só na nossa galáxia, só na Via Láctea. E existem bilhões de galáxias no universo. Para entender a dimensão disso, é uma coisa fantástica, gigantesca. Vamos lá. Então, o Sol, bem como todo o sistema solar, se move com respeito às estrelas mais próximas. Então, o Sol, essa é a fotinha da nossa galáxia aqui, ó. Tem uma imagenzinha, uma flechinha, não sei se dá para ver aí. Nossa galáxia vista de cima, né, que é uma nossa galáxia em espiral, e a nossa galáxia vista de lado, que parece um disco voador, né, formado da nossa galáxia. Então, nosso Sol está nosso sistema solar, né, está na periferia da nossa galáxia, está bem na pontinha ali. Então, se a gente acha o nosso Sol grande, imagine aquele Sol ali do centro, né? Bom, depois a gente vai ver novamente só isso daí. Então, nós somos periferia. Primeiro, somos periferia dentro da nossa galáxia. O tamanho do Sol girando em torno da nossa galáxia, né? O diâmetro da nossa galáxia são 150 mil anos-luz, ou seja, na velocidade da luz, para nós irmos de um ponto da nossa galáxia, nós demoraríamos 150 mil anos. Ou seja, um pouquinho longe. Novamente, aí dentro da nossa galáxia, onde nós estamos, o Solzinho ali, já são, né? Perto ali do cinturão de Órion. Dessa forma, o nosso Sol realmente é muito grande. Caberia dentro do Sol 1.300.000 planeta-terras, uma massa gigantesca. Então, a massa do Sol é tão grande que corresponde a 99,85% de todo o sistema solar. Por isso que todo mundo gira em torno do Sol, né? Porque acontece que tudo que está girando ali vai em direção ao Sol. Luciana, com relação às estrelas cadentes, aí eu vou falar na próxima aula com relação aos cometas, aos asteroides, tá? Vamos lá que está quase o horário acabando e os slides... Putz, vamos lá. Então, o Sol é muito grande com relação aos planetas, como vocês viram lá nos primeiros, né? Só que, esse aqui é um slide onde tem tamanhos de sóis. Como eu disse para vocês, os sóis têm várias dimensões. Nosso Sol é um Sol de quinta grandeza. O Sol gira em torno do seu próprio eixo. E o Sol demora 25 dias. Varia, né, de 25 a 36 dias para fazer esse giro. Mas isso não tem muita relevância, né? Não tem por quê? Porque o Sol é uma massa densa de energia pura. E a temperatura na superfície do Sol é de 5.500 graus Celsius. E a temperatura interna não dá nem para medir ali, né? Então, há explosões nucleares de hélio em sua superfície o tempo todo, o tempo inteirinho. Então, a questão nós estamos protegidos? Até certo ponto, sim. Quando fala assim, vai ter uma tempestade solar. Se não houvesse o campo eletromagnético da Terra, possivelmente essas tempestades solares que existem poderiam nos matar, com certeza absoluta. Mas nós estamos protegidos graças ao campo eletromagnético da Terra, que é formado pela composição química da Terra e pelo processo de rotação. Então, o Sol possui 3 camadas internas, né, que é o núcleo, a zona radioativa, a zona convectiva, essa é a parte central, e a parte externa, que é a fotosfera, a cromosfera e a coroa solar que nós vimos, né, aquela parte onde tem as grandes explosões. Dessa forma, o núcleo fica no centro do Sol, e ocupa 30% do seu espaço, e com uma pressão muito forte, como se fosse uma pressão nuclear mesmo. Então, a energia que emana é uma energia densa de fusão nuclear entre átomos de hidrogênio, entre átomos e elétrons
que estão em constante ebulição. Então, essa zona de convergência e de elementos que compõem a estrutura do Sol, ela vai acabar um dia. Então a gente fala assim, pô, o Sol está aí, a gente vai ter Sol para sempre. Não é bem assim. Essa superfície do Sol, o que a gente vê, o que a gente sente mais calor, peraí que vocês estão fazendo perguntas, deixa eu voltar aqui. É que essa questão da harmonia que é a questão, né? Assim, então, tudo tá perfeito, o universo parece que foi criado mesmo, né? Parece que existe uma força, ou várias forças que acabaram criando o universo, desde a sua expansão, né, do Big Bang, que eu até falei, não é uma teoria, né? Como que a gente sabe, né, o que tem no meio do Sol? Então a gente tem são explicações teóricas, ninguém sabe ao certo o que existe no meio do Sol, nada chega perto do Sol, não existe nada capaz de entender o que há dentro do Sol. A gente faz isso por analogias, por comparações, né? Por isso que existem lá na Suíça, fazendo a experiência para ver o bóson de Higgs, né, que é fazer duas partículas de elétrons se chocarem para ver se há uma explosão e uma expansão de energia a partir desses elétrons que se chocam na velocidade da luz, que seria uma explicação aí da origem do universo, né? E aí essas manchas que a gente vê no Sol são as explosões solares, tá? Então, como se fossem grandes bombas atômicas explodindo sempre dentro do Sol. E aí tem várias explicações técnicas, né, que eu peguei para vocês, falando sobre, justamente, que a gente acabou de falar agora, o campo eletromagnético solar, que dá origem a essas manchas. Por isso que a gente vê o Sol, não é bom olhar o Sol a olho nu, né? O máximo que você pode pegar aqueles raios-x, você coloca aqui para enxergar um pouco do Sol. Então, há explosões de gases constantes, são milhares de bombas atômicas explodindo direto dentro do Sol, em pura fissão nuclear. Então, o Sol é uma grande bomba atômica, né? Isso já foi estudado desde lá do século XVII, os primeiros desenhos feitos por Galileu Galilei em torno do Sol, e há períodos de máxima e mínima atividade solar. É claro que isso é relativo, né? Isso pode mudar a qualquer tempo, mas há períodos, a gente percebe aí, como há períodos na Terra, pessoal, tem gente que fala que a Terra está esfriando. Na verdade, existem teorias diferenciadas com relação à Terra esfriar ou esquentar. E com relação ao próprio Sol, né? Tem teorias aí que vão explicar que o Sol existe ciclos de máxima atividade e ciclos de atividades menores, onde há menos manchas e erupções solares. Então tá lá, atividades mínimas, atividades máximas, né, que estão a cada, voltando lá, 22 anos aproximadamente, mas como eu disse, isso pode mudar. Em relação ao Sol, em relação à Terra, né, ao tamanho das manchas solares, ou seja, cada explosão que existe no Sol dá 3, 4, 5 vezes o tamanho da Terra. Então, ou seja, não somos nada perto do Sol aí. A questão da cromosfera, que é a parte externa do Sol, e da coroa solar que nós olhamos, né, a temperatura chega a 2 milhões de graus Celsius. É bem, meio quentinho ali, né? A formação do Sol, né, a formação da parte mais convectiva, a parte mais radioativa, e a parte mais convectiva, essa parte onde tem os ciclos, é a parte de maior atividade, tá? Onde existem as grandes explosões solares. Olha o tamanhozinho da Terra com relação a uma explosão solar ali, ó. Tá vendo? É muito pequenininha, né? Então a explosão solar é uma coisa gigantesca. A sorte nossa é que nós temos o nosso campo eletromagnético. Só por isso nós estamos aqui ainda, senão, olha lá, como eu falei para vocês, nosso campo eletromagnético nos protegendo dessas grandes erupções solares, e mesmo assim, às vezes, elas chegam até a gente. Então, tem vezes aí que os satélites dão alguns problemas, todos esses problemas são problemas ligados diretamente aí aos ventos, chamados ventos solares, tá? Estou acabando aqui, ó, só para fechar a ideia,
né? Vamos passar mais rapidinho, depois vai ficar para vocês isso aqui. O campo dessa proteção solar. E eu queria falar dessa ideia, porque de vida na Terra, está lá nos 150 milhões de quilômetros que eu falei para vocês, distância entre o Sol e a Terra, nossa Lua ali no meio, ou seja, nós estamos dentro da chamada zona habitável, e nós estamos dentro da quantidade de energia ideal para que exista vida, tá? Temos as camadas que nos protegem, a camada atmosfera. Tem algumas ficções, né? Vamos ler essa frase aqui, ó. Existe um projeto no Japão que visa montar painéis solares na área equatorial da Lua, para que eles consigam captar energia solar e essa energia seja repassada para a Terra. Então, nós não precisaríamos mais nos preocupar com energia elétrica, que a captação solar japonês, né, os caras têm cada ideia maluca, cerca de 11 mil quilômetros de plataforma de painel solar ao redor da Lua e repassaria para a gente aqui através de receptores lasers. Então, nossa energia seria uma energia lunar. Enfim. E queria chegar aqui, ó, para a gente fechar esses últimos 10 minutinhos aí, ó. Morte do Sol. Não se preocupem. Até lá nós não existiríamos mais. Mas o nosso Sol vai acabar. E ele não vai acabar numa grande explosão. Nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza, como eu disse para vocês. Existem estrelas até de 12ª grandeza. E o nosso Sol, daqui a 5 bilhões de anos, vai ser isso daqui, ó. Vai ser um planeta morto. Vai ser um nada. Qual que é a ideia? A ideia é que nos próximos... Deixa eu voltar aqui. Tá lá. O Sol vai chegar ao seu brilho máximo daqui a 5 bilhões de anos. Ou seja, nosso planeta Terra tem 4 bilhões e meio de anos. 4,6 bilhões de anos. O Sol vai começar a se expandir. Como eu disse para vocês, todo o corpo celeste, ele vai liberando gases e energia. O Sol está acontecendo isso, liberando gases e energia. Ele vai se expandir. Ele vai se expandir tanto que, antes do Sol morrer, a sua expansão vai pegar a Terra. Vai chegar... Mercúrio vai ser totalmente tomado pelo Sol, vai chegar perto de Vênus, e a sua energia, o seu raio, a sua intensidade, vai ficar 200 vezes maior do que é hoje. E com isso, nem a nossa zona de proteção vai nos proteger mais. Tão forte que vai ser essa expansão. Então o Sol, que está hoje aqui, vai se expandir 200 vezes mais, vai pegar nossa Terra, parte da Terra. Então, vai ser já um planeta inabitável até lá. Daqui 5 bilhões de anos. Dá até dó de pensar isso, né? Vai acabar tudo. Mas essa é a realidade. E, após essa grande expansão dessa gigante, o processo, né, vai ter sua expansão. E aí, depois dessa expansão, ele vai começar a se retrair. E vai se tornar uma anã branca. Vai perder totalmente seu brilho e vai se resfriar. Foi o que eu disse para vocês. Vai se expandir através da exalação de gases e líquidos e depois vai começar a se resfriar. É o que aconteceu com o nosso planeta e é o que vai acontecer com o Sol. Então, vai virar um grande astro luminoso no céu. Luminoso não, vai virar um grande astro, nem o Superman. O Superman vive, né, da luz solar. Vai virar um astro no céu. Nós não estaremos mais aqui para vermos, e sem energia nenhuma não existirá mais o nosso sistema solar que nós conhecemos hoje. Tá? Então, esse é o nosso destino, mas daqui a alguns 5 bilhões de anos. Né? Tá aqui, ó, o ciclo de vida do Sol, é o último slide. Nós estamos aqui agora, tá vendo lá? Só para a gente fechar. Marte não vai ter jeito, não vai ter para onde correr. Sem o Sol no sistema solar já era. A gente vai ter que ir para outro sistema solar. Bom, vai tá difícil. Então tá lá, ó, 4 bilhões e meio de anos agora.
Então, 5 bilhões de anos, o Sol vai estar mais ou menos igual, 6 bilhões de anos vai estar crescendo, 7 bilhões de anos vai estar maior, 8 bilhões de anos vai estar crescendo mais ainda, 9 bilhões de anos, então o Sol já vai estar se expandindo. Em 10 bilhões de anos, ou seja, daqui 5 bilhões e meio de anos, o Sol já vai estar 200 vezes maior do que ele está hoje e vai acabar com a vida que nós conhecemos aqui na Terra e, consequentemente, com todo um sistema solar e vai virar uma anã branca, ou seja, o Sol vai primeiro se expandir para depois se retrair, tá? E aí já era. Galera, é isso. Faltam 4 minutos, falando 2 horas sem parar aqui. Então, a partir de segunda-feira, terça-feira no máximo, já vai estar disponível para vocês esses slides. Aproveitem, não deixe para fazer as aulas, não deixe para fazer os estudos muito tarde, né? Porque nós temos prazos aí até dia 10 de abril, tá? O próximo web, semana que vem, a gente vai tratar de galáxias, formações de asteroides, cometas e planetas exoplanetas, ou seja, planetas fora do nosso sistema solar. Beleza? Gente, ótimo final de semana para todo mundo. Valeu a presença de todo mundo aí. Um grande abraço e até a semana que vem. Beleza? Tchau, tchau.